Sejam bem-vindos a mais um Falando de Guerra. Neste vídeo, falaremos sobre a 10ª noite consecutiva da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Um conflito no qual Washington bombardeia alvos militares iranianos há 10 dias seguidos. E, no entanto, o golpe mais assustador desta noite não partiu de Washington, partiu de Teherã e caiu sobre uma usina de dessalinização no Kuwait. Não é apenas mais uma instalação destruída, é a água potável de milhões de civis virando alvo deliberado em plena escalada. Vamos aos fatos, com a devida cautela. Segundo autoridades kuwaitianas, um ataque iraniano incendiou uma usina que produz ao mesmo tempo energia elétrica e água por dessalinização, e danificou uma segunda planta. E o detalhe que muda tudo está na geografia. Os países do Golfo praticamente não têm rios. Entenda o mecanismo, passo a passo. Primeiro, a água do mar entra na usina. Depois, é forçada por membranas ou fervida para separar o sal. Por fim, essa água doce segue direto para as torneiras das cidades. Atacar uma central dessas, portanto, não é atingir uma fábrica qualquer. É mirar o abastecimento de milhões de pessoas. E é preciso enquadrar isso com seriedade e sem torcida. Atingir deliberadamente a água de uma população civil é algo que o direito da guerra trata com extrema gravidade. E este canal não celebra esse tipo de ataque, venha de que lado vier. A extensão real dos danos é disputada, e os números vêm de cada parte interessada, mas a mensagem estratégica já foi enviada. Para entender por que Teherã faz isso, é preciso encarar a assimetria brutal deste conflito. Num confronto convencional, marinha contra marinha, caça contra caça, precisão contra precisão, o Irã não vence os Estados Unidos, e Teherã sabe disso. Por isso, a doutrina iraniana não aposta na força, aposta na dor. A lógica é transformar o próprio Golfo em refém, ameaçar o Estreito de Hormuz, incendiar petroleiros, atingir a água e a energia dos aliados de Washington, não para conquistar o inimigo, mas para tornar a guerra cara demais. Cara demais para os Estados Unidos, cara demais para seus aliados árabes, cara demais para o mundo inteiro. E os indícios de que essa é a jogada estão por toda parte. Nesta mesma onda, o Irã espalhou a pressão pelo Golfo, mirando bases americanas em países que hospedam tropas de Washington, como o Bahrein e o próprio Kuwait. No entorno regional mais amplo, forças aliadas do Irã no Iraque e na Síria também entraram na equação. E a Guarda Revolucionária Iraniana afirma que incêndios atingiram 2 petroleiros perto de Hormuz. Do outro lado, Washington seguiu batendo em centros de comando iranianos, com explosões relatadas em Bandar Abbas e em Bushehr. Nenhum lado venceu. O que existe é escalada. Nada disso é novo no roteiro do Golfo. A âncora histórica está nos anos 80, na chamada Guerra dos Petroleiros, quando Irã e Iraque transformaram navios civis em alvos naquele estreito e os Estados Unidos passaram a escoltar comboios sob a própria bandeira. A história mostra que quando a água e o petróleo viram armas em Hormuz, o mundo inteiro paga a conta. E aqui está o dado que ninguém pode ignorar. Por Hormuz passa, segundo estimativas do setor de energia, cerca de 1/5 do petróleo e do gás natural liquefeito do planeta. Cada vez que a tensão fecha aquele estreito, o tráfego de petroleiros despenca, seguros são cancelados e o barril dispara. Ao longo deste ciclo, o Brent já chegou perto dos $120 no auge do pânico. Um choque ali sobe o preço do combustível no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, na bomba de cada posto. E é por isso que a pergunta é inevitável. A pergunta deixa de ser quantas usinas foram atingidas nesta noite. A pergunta passa a ser até onde o Irã está disposto a levar a guerra da sede e da escuridão para forçar Washington a recuar. A resposta se abre numa escada de cenários. Se os ataques às usinas de água e energia se multiplicarem, milhões de civis podem enfrentar racionamento em pleno verão do deserto. Se o Irã fechar de vez o Estreito de Hormuz, o Golfo volta a ser um barril de pólvora. E se a crise transbordar para uma guerra regional, o choque no petróleo vira realidade global. A conta desta guerra chega na sua torneira e no seu tanque. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sino, aqui no Falando de Guerra.